TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Boa tarde a todos, bem-vinda, bem-vindos todos. E hoje, como podem ver, vamos pensar um bocadinho sobre este tema, sobre a obsessão. Na verdade, todos nós, tanto a nível material como a nível psíquico e espiritual, estamos rodeados por imensas oportunidades, mas esse mundo que nos dá essas imensas oportunidades também nos lança enormes desafios. E a maior parte de nós, muitas vezes, não está à altura desses mesmos desafios. Estou-me a referir a desafios espirituais, não aos desafios físicos, porque esse é muito fácil, entre aspas, de se conseguir. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, que foi o guia, o mentor de Chico Xavier, disse que a obsessão foi o flagelo do século XX. Mas o caso é que a obsessão continua a ser um flagelo no início do século XXI. Na verdade, as conquistas tecnológicas atuais são tantas que o apelo material à mente humana é também ele muito, muito grande. Somos estimulados de mil maneiras diferentes e somos também induzidos, quase que eu diria, até pelas redes sociais, a competir uns com os outros para cada vez termos mais coisas, não é? E para darmos um salto para umas condições sociais que nos tragam prestígio e que nos tragam poder. Isso é o que predomina hoje no mundo. Por isso, torna-se cada vez mais normal começar a ouvir falar e saber de pessoas que têm problemas emocionais e que andam, muitas vezes há tempos, a tomarem remédios sem que tenham muito ou escassos efeitos e porque nada realmente melhora o seu estado de ânimo. Essa pessoa normalmente tem pensamentos, ideias fixas, tem pensamentos e sentimentos de tristeza, sente-se muito agitada e de repente está agitada, de repente sente-se apática, etc. Isto significa que essa pessoa pode estar obsidiada. Vamos ver como é que isto é possível e é sobre isto que vamos falar um bocadinho. Em primeiro lugar, lembremos-nos do que os espíritos instrutores responderam à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, portanto, responderam a Kardec. Perguntou ele, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a resposta da espiritualidade foi: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Portanto,
O que é que isto significa? Significa que cada um de nós, cada pessoa, cria o seu próprio mundo. E sabemos, hoje, através até da física quântica, que estamos mergulhados num mundo psíquico de proporções gigantescas que ainda nem sequer nos é dado compreender totalmente. Estamos a começar a dar os primeiros passos nesse sentido. E esse mundo psíquico é aquele com que nós interagimos, a maior parte das vezes sem sequer nos darmos conta disso. Somos induzidos e induzimos, não só somos induzidos, como induzimos, e por isso é que nos influenciamos mutuamente. A nossa psicosfera, ou seja, o ambiente espiritual em que nos movimentamos e que nos rodeia, é o reflexo pura e simplesmente do clima espiritual em que vivemos. Essa psicosfera é o ambiente em que nos movimentamos e é aquilo que nos rodeia. E como é que ele é constituído por quê? Pela nossa sintonia pessoal. É ela que determina aquilo que vamos atrair. E esta sintonia está construída tendo por base o quê? Tendo por base as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. É tudo isto que forma esse ambiente, essa psicosfera que nos rodeia. Também o benfeitor Emmanuel diz que vivemos onde estiver o nosso pensamento. E nós sabemos que o pensamento é vida. Aliás, um dos livros dele, um dos mais pequeninos livros de Emmanuel, mas talvez o mais importante que ele publicou para nós, através de Chico Xavier, chama-se mesmo Pensamento e Vida. É muito pequenino, mas está ali condensado tudo aquilo que é realmente o nosso pensamento e aquilo que se processa através dele, que é tudo. E diz também Emmanuel que é através deste nosso pensamento que nós, o que é que fazemos? Criamos formas mentais, aquilo que a doutrina também chama formas pensamento. Eu pensei e fixei a ideia naquele pensamento e continuo a fixar a mente naquele pensamento, e isso vai fazer com que imediatamente eu construa na minha psicosfera aquela imagem em que eu tenho estado a pensar. Okay? Isso são as formas de pensamento ou formas mentais, como lhe chamou Emmanuel, e em que ele diz que não são passivas. Pelo contrário, são intensamente ativas, e atuam, portanto, à nossa volta. E é nessa altura que se forma esta psicosfera. Esta psicosfera que, de acordo com a nossa faixa vibratória, vai atrair uns ou outros. Por exemplo, os sentimentos de ódio, de vingança, ou também os vícios, sejam eles quais forem, e realço mais uma vez que vícios não são só aqueles a que normalmente se dá essa conotação. Vícios para o mundo espiritual superior é também a maledicência, é também a avareza, é também a calúnia, etc. Todos estes tipos de sentimentos a que nós chamamos defeitos para a espiritualidade são vícios, tal como o tabaco, tal como o álcool, tal como as drogas, tal como o sexo, enfim, desregrado, exatamente. Tudo isso são vícios.
Então, ele diz que esses pensamentos e sentimentos negativos, pensamentos, sejam eles quais forem, e todos estes vícios, o que é que fazem? Criam à nossa volta, na nossa psicosfera, um ambiente muito pesado, e que tornam o quê? Que a pessoa seja amarga e seja negativa. E essa pessoa, com esse tipo de sentimentos e de pensamentos, atua como se fosse uma antena, e uma antena potentíssima, que vai atrair para ela pessoas que já desencarnaram, que têm exatamente os mesmos pensamentos sobre aquele assunto, ou aquela atitude, ou aquele comportamento, ou aquele tipo de emoção. Portanto, é isso que se chama afinidade ou sintonia psíquica, atrairmos para nós aqueles que pensam e sentem como nós. E, portanto, aí dá-se este intercâmbio entre faixas vibratórias semelhantes. Mas então, o que é a obsessão? Vamos ver que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz-nos que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Que essa obsessão apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esta é a explicação, a definição, uma das definições que Kardec nos dá. Portanto, o que é realmente a obsessão? É uma espécie de doença psíquica e emocional. E consiste em quê? Consiste na coação, na imposição que um espírito exerce sobre as atividades de outro. Essas atividades não são só as atividades do seu dia-a-dia, é especialmente as atitudes, os comportamentos que ele tem. E a influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando as suas emoções e o seu raciocínio, chegando mesmo a atingir o seu corpo físico. Mas é preciso termos em atenção também isto. A influência espiritual só é obsessão quando se dá uma perturbação constante. Se for uma influência esporádica ou ocasional, não é obsessão, ok? Portanto, é só se houver esta influência constante, persistente, então sim, senão não é obsessão. Vamos passar, e diz-nos aqui também, na Gênese, Kardec, que ele fala no assunto em vários livros da codificação, para não falar já no livro dos médiuns, claro, em que ele, na Gênese, no capítulo 14, neste ponto 46, diz o seguinte: quase sempre, a obsessão exprime uma vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor numa existência anterior. Portanto, mais adiante, no mesmo ponto 46, ele continua a dizer que a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. E no ponto anterior, no ponto 45 do mesmo livro, ele também diz assim: a obsessão, tal como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma provação ou expiação e deve ser aceite deste modo. Ou seja,
Estamos num mundo de provas e expiações, estamos num mundo que sabemos que é um mundo inferior, ainda, e, portanto, todos nós, sem exceção, estamos sujeitos à obsessão, porque todos nós ainda temos imperfeições e fraquezas morais. Mas atenção, se a obsessão se intensificar e se não for tratada espiritualmente a tempo, vai dar-se o quê? Um aumento da afinidade fluídica, dessa sintonia que já falámos há bocadinho, entre o obsessor e o obsidiado, e o que é que acontece? Pode trazer o agravamento desta situação. Pela inferioridade da Terra, nós sabemos, é-nos dito também no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 3º, que aqui os espíritos inferiores são em número superior ao dos espíritos bons, dos bons espíritos e dos espíritos superiores. E uma coisa que é preciso nós termos a noção exata é que a obsessão só se dá através de espíritos inferiores. Os espíritos, bons espíritos e os espíritos superiores, de maneira nenhuma obsidiam ninguém. O que acontece é que muitas vezes esses espíritos inferiores escondem-se sob a capa do cordeiro, é o lobo com a pele de cordeiro. E falam de Jesus, falam de Deus, falam da caridade, falam de tudo aquilo que os espíritos bons falam também. No entanto, há sempre uma coisa ou outra onde quem estiver atento vai reconhecer que é um espírito inferior a fazer-se passar por aquilo que não é. Okay? Portanto, todos nós, sem exceção, recebemos boas e más influências, porque estamos neste mundo e este mundo é um mundo inferior. E, dependendo do nosso livre-arbítrio, podemos encaminhar-nos para o bem ou para o mal. Isso só depende de nós. Então, tenhamos isto em atenção. E como é que se pode reconhecer a obsessão? Neste livro, que é muito interessante, aliás, como todos os da Ivone do Amaral Pereira, chamado Ressurreição e Vida, que eu vos trago ali, com a capa, já com a capa nova, é da Federação Espírita Brasileira, ela diz-nos, a certa altura no livro, que há alterações no comportamento da pessoa. E há alterações de 3 tipos: físicas, mentais e emocionais. E que estas podem ser, como já dissemos há pouco, ideias fixas, interferências que se sentem na mente, se nota que a vontade está a ser dominada por outrem, se está constantemente inquieto, se sente que se está desequilibrado, se começa a ter tiques ou esgares nervosos, se começa a ter uma agressividade gratuita e que é difícil de conter, e também se chora incontrolavelmente sem qualquer razão. Estas são algumas das razões que Ivone Pereira nos dá neste livro Ressurreição e Vida. E ela sabe bem do que fala, porque ela esteve, enfim, passou por muito e lutou imenso. Era uma enorme médium de um gabarito extraordinário, mas passou muito com a sua mediunidade. E a maior parte dos seus livros, não este, mas a maior parte dos seus livros retratam vidas anteriores dela, que são ensinamentos para todos nós, mas que não foram pera doce.
Então, ela sabe bem do que está a falar quando fala de obsessão. A obsessão também se pode reconhecer por tudo isto. As dívidas do passado, que são as chamadas causas kármicas, aproximam o obsessor, mas o que lhe permite atuar sobre o obsidiado é a falta de vigilância do obsidiado. É por isso que Jesus, no seu Evangelho, sempre recomendou: vigiai e orai. E o mesmo diz o Espiritismo. Basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que está por todo o livro, se não explicitamente, sim implicitamente, que a oração é essencial para que, enfim, amenizar as nossas inferioridades e os obsessores, se é que os temos. Há vários estados emocionais que mostram bem a falta de vigilância que temos. São estes: tristeza, desânimo, depressão, que ainda foi a capa da nossa revista Julho-Agosto, irritação, ódio, ideias negativas, pessimismo, medo, ciúme, avareza, calúnia, ociosidade, impaciência, maledicência e vícios tais como o tabaco, o álcool, as drogas, o sexo desregrado, etc, etc, etc. Vamos lá ver então, estas causas da obsessão, basicamente ela tem 4 causas. São as morais, são as relativas ao passado, são as contaminações fluídicas e são as causas anímicas, também chamadas auto-obsessões. Quanto às causas morais, digo eu aqui que são as que são provocadas pela má conduta da pessoa na sua vida cotidiana, isto é, pelo seu mau comportamento. Quanto temos aqui vícios como o cigarro, o álcool em excesso, o orgulho, o egoísmo, a maledicência novamente, a violência, novamente a avareza, a sensualidade doentia e que cada vez há mais, a luxúria, etc. Tudo isto pode ligar-nos a entidades inferiores, infelizes, que apesar de estarem desencarnadas, não se desprenderam desses prazeres materiais. É que também as pessoas, muitas, não se dão conta de que quando partimos para o lado lá, continuamos a ser exatamente como éramos do lado de cá. Se éramos bonzinhos, vamos continuar a ser bonzinhos, e oxalá todos sejamos bonzinhos, porque é sinal que vamos para um sítio melhor. Mas se tivermos algum ou todos estes vícios, é evidente que, através dessa sintonia psíquica, quem se vai chegar a nós são aqueles que, enquanto estavam na matéria, enquanto estavam neste mundo físico, se sentiam atraídos e praticavam, entre aspas, todos estes vícios. Portanto, eles estes espíritos ligam-se aos vivos, portanto, àqueles que ainda estamos no mundo físico, para satisfazerem os seus desejos, tratando as pessoas como se fossem a extensão dos seus interesses no plano espiritual. E basta ler os livros de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, para ficarmos com uma ideia exata de tudo o que se passa. Obrigada, Manel. Muito obrigada. Portanto, eles ligam-se aos vivos para satisfazerem
os seus desejos. Causas relativas ao passado. B. Depois de desencarnados, o obsessor e o obsidiado continuam a alimentar os sentimentos de rancor mútuo. E se um encarna, o outro pode persegui-lo, atormentando-o, claro, e vice-versa. E há também as contaminações fluídicas, que geralmente acontecem quando uma pessoa frequenta ou simplesmente passa por ambientes onde predominam a influência dos espíritos inferiores. E isto dá-se hoje muito, principalmente com os jovens. Hoje e toda a vida. Porque nós, no nosso tempo, no meu tempo, também íamos a discotecas, não é? Portanto, discotecas e esse tipo, bares, etc., é o sítio onde se juntam todos aqueles que que já estão desencarnados e que bebiam e que se drogavam, ok? Portanto, estas são as chamadas contaminações obsessivas ou contaminações fluídicas. São este tipo de ambientes. Há também as anímicas ou auto-obsessivas. Essas auto-obsessões são causadas por uma influência que se encontra na própria mente do obsidiado. Não é nada que seja externo, exterior a ele. É dentro dele, é interior. E muitas tendências auto-obsessivas, muitas, imensas, vêm de onde? Vêm das nossas experiências infelizes em vidas passadas. Sim, porque nós hoje podemos ser muito bonzinhos, mas já fomos muito mauzinhos no passado. Okay? Todos nós vamos a pouco e pouco evoluindo. E é por isso que eu digo isto muitas vezes, que não devemos condenar ninguém, por muito mal que essa pessoa hoje faça. Não devemos condená-las, devemos ter pena e levar o pensamento a Deus e pedir por eles no momento em que ouvirmos a notícia sobre qualquer coisa desse tipo, e lembrarmos-nos sempre que hoje nós estamos aqui, mas já fomos como eles são. Já fomos. Há mais tempo, há menos tempo, depende de nós, depende se demos o passo mais largo numas encarnações ou se demos um passinho mais curto. Mas já fomos como eles. Porque a evolução é isso mesmo. É uma escada ascendente onde vamos dando os passos a pouco e pouco, em cada vida. Claro que cada qual pode adiantar-se mais, progredir mais numa vida do que outro. Depende da sua vontade, da sua força de vontade para contrariar as suas más tendências. E então, essa angústia, a depressão, a mania da perseguição ou as carências inexplicáveis podem fazer parte destes processos auto-obsessivos. E, portanto, diz-se que o auto-obsidiado costuma fechar-se nos seus pensamentos negativos e, portanto, não tem forças para sair desta situação. Essa é que é a auto-obsessão. E é um problema muito grande para a pessoa e para o resto. Então, vamos ver quais são os graus da obsessão. Há 3, essencialmente. É a obsessão simples, é a fascinação e é a subjugação. O que é que ela provoca? O obsessor provoca o quê? Na obsessão simples, ele impõe-se ou intromete-se.
Na fascinação, o obsessor faz com que o obsidiado impregna o pensamento do obsidiado com ilusões. E na subjugação, que é a pior de todas, ele provoca uma coação, uma imposição ao obsidiado. Por sua vez, os géneros de efeitos que o obsidiado sente são estes. Na obsessão simples, ele vai achar que há qualquer coisa desagradável e inoportuna que está ali a amassá-lo. Na fascinação, já é pior, porque o obsessor consegue paralisar-lhe o raciocínio. E na subjugação, então, nem falemos, porque aí o obsessor o que consegue é paralisar-lhe não só o raciocínio, mas a vontade. E ele fica realmente à mercê, praticamente à mercê, do obsessor. Portanto, a subjugação é o último grau da obsessão. Vejamos, então. A obsessão simples, que é o primeiro passo, o primeiro grau, é a influência negativa de um espírito sobre outro de modo permanente, é a fascinação, é a ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento de uma pessoa e que lhe paralisa o raciocínio, e a subjugação é uma imposição que paralisa a vontade de quem a sofre e que a faz agir mesmo contra a sua vontade. Quanto à obsessão simples, o espírito inferior, através da sua tenacidade e persistência, tenta intrometer-se na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua habitual maneira de pensar. E é por isso que ele se sente mal, não se sente na sua pele, não é? Porque está a fazer uma coisa que não é dele e que está a ser contrariado no fundo. Mas Kardec esclarece que ninguém está obsidiado pelo facto de ser enganado por um espírito. Pois voltamos ao mesmo que dissemos há pouco. A obsessão consiste na ação persistente, constante, contínua de um espírito da qual a pessoa não se consegue livrar. E sobre a obsessão, a fascinação. Bom, a fascinação diz aqui que as consequências nela são mais sérias. É claro que sim, tinha mesmo que ser, não é? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor sobre o pensamento e que, de certa maneira, paralisa o raciocínio do obsidiado. O fascinado, mas isto é que é o problema, é que o fascinado normalmente não acredita que esteja a ser obsidiado. O espírito obsessor tem a capacidade de inspirar uma confiança cega. Mas o fascinado não se sente incomodado com a influência do obsessor, que usa muito as palavras caridade, humildade, amor a Deus, mas que deixa sempre transparecer sinais de inferioridade. E é Kardec quem o diz no Livro dos Médiuns. E diz também que a fascinação, é difícil de ser tratada porque muitas vezes o obsidiado recusa ser orientado e tratado, visto que não acredita que está sob a influência de um obsessor. E mais, até muitas vezes acredita que os outros é que estão obsidiados. É ao contrário, fica magoado e afasta-se. Muitas vezes afasta-se do centro espírita, outras vezes afasta-se das pessoas que gostam dele e que tentam esclarecê-lo. Ele afasta-se, não quer ajuda, acha que os outros é que estão obsidiados e não ele.
Quanto à subjugação, a subjugação é o tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsidiado e em que o obsessor assume o domínio completo da pessoa, perdendo esta à vontade própria. Portanto, está sob o domínio total do obsessor. É mais fácil de reconhecer, mas, claro, é evidente que é a mais difícil de tratar. E é raro que haja alguma cura sem que deixe sequelas no corpo físico. Porque, normalmente, quando se chega à fase da subjugação, a nossa mente já está em desequilíbrio. E, portanto, há sempre sequelas mentais, normalmente, quando há uma subjugação. No entanto, há aqui um parênteses a fazer e um esclarecimento. É que na subjugação o espírito obsessor não se apodera do corpo físico do obsidiado, porque isso não pode acontecer. O que há é a supremacia da vontade do obsessor sobre a vontade do obsidiado. Mas um espírito não pode, pelas leis físicas da matéria, tomar de maneira nenhuma o corpo e substituir o encarnado, porque ele é desencarnado, ok? Ele vai dominar completamente a vontade do obsidiado, mas não se substitui a ele. Portanto, a subjugação mas mais difícil não passou, desculpem. Portanto, a subjugação é o último grau da obsessão. E se este grau e essa subjugação for moral e não apenas física, ele vai tomar um domínio muito grande sobre o obsidiado e vai levá-lo a fazer perfeitos disparates. É que na fascinação há uma ilusão, mas na subjugação a vítima é o contrário, a vítima tem a noção exata daquilo que lhe está a acontecer. Como o obsidiado fica quase sempre sem a energia precisa para rejeitar o obsessor, é precisa a intervenção de uma outra pessoa que tenha ascendência moral sobre este para ajudar a vítima a sair da situação. E às vezes, não sempre, a sujeição exercida pelo obsessor sobre o obsidiado é tão grande que chega àquilo que se chama possessão. Okay? Mas, normalmente, é subjugação. Digo aqui que os tipos de obsessão mais comuns são estes: de encarnados para desencarnados e de desencarnados sobre encarnados. Não pensemos que é só de desencarnado para encarnado. O oposto também é verdadeiro. Porque há muita gente encarnada, por exemplo, que obsidia sem querer os seus seres queridos que já partiram. Não os deixam continuar o seu caminho. Obsidiam-nos com os seus pensamentos fixos nele. Obsidiam-nos tendo a casa cheia de fotografias. Eu conheci uma senhora que entrava na porta e começava aos beijinhos, à fotografia da mãe, por ali fora, até chegar ao quarto dela. Isso tudo são obsessões, é um processo obsessivo de encarnada, que era a filha, para uma desencarnada. Portanto, há os dois tipos, eu trago-vos este exemplo, mas há muitos outros. Portanto, é também de encarnado para desencarnado. E há outros tipos que vamos ver já a seguir, e temos que avançar, que são de encarnado para encarnado,
quando eu estou com a ideia fixa numa pessoa, no mal que me fizeram, etc., determinada pessoa, eu estou a começar a obsidiá-la, se começar a pensar nisso, dias e dias seguidos e semanas seguidas e não penso noutra coisa. Estou a obsidiá-la. Também há, entre os que estão desencarnados, exatamente o mesmo processo, e depois há aquilo que já falámos, a auto-obsessão. As consequências de uma obsessão prolongada são estas: doença, loucura, quando se chega à subjugação e até podendo levar ao suicídio, à morte física, ao suicídio da pessoa. Porque quem está do lado de lá, o que quer é, como não se pode vingar, como deve ser, digamos assim, enquanto ela está no mundo físico e o obsessor está no mundo espiritual, então vai tentar por todas as maneiras que a pessoa que ainda está no corpo físico desencarne. E vai tentar de todas as maneiras que ela desencarne através de um suicídio. E sobre este aspecto, sobre isto, o espírito da atriz Marilyn Monroe chamou a atenção para este perigo que é chamada suicídio inconsciente. E numa conversa que ela teve com o espírito Humberto de Campos, também a partir de uma certa altura começou a assinar com o pseudónimo Irmão X, esta conversa teve quando Chico Xavier foi aos Estados Unidos, nos anos 60, 65, 66, e foi a Hollywood, e passaram pelo cemitério onde ela está enterrada, e ela diz que, também, tal como Emmanuel, ela diz que a obsessão é um dos maiores flagelos da humanidade. E segundo ela conta no livro Estanque da Vida, ela realmente esteve profundamente obsidiada nos últimos anos da sua vida física. Ela afirma categoricamente, mas categoricamente, que não se suicidou, mas sim que foi induzida pelos seus obsessores ao chamado suicídio inconsciente. Estes empurraram-na a ir tomando os comprimidos e cada vez mais comprimidos, e ela ia-os engolindo sem reparar na quantidade que ingeria nem no perigo que estava a correr. Leiam o livro e leiam esta história, são várias histórias, que é interessantíssimo, tudo o que ela diz. Então, quais são os meios que há contra a obsessão? Já falámos nisto, é o vigiai e orai. E, portanto, é a prece. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no ponto 81, a certa altura, que em todos os casos de obsessão, em todos, a prece é o auxiliar mais poderoso para agir contra o espírito obsessor. E qual é, então, o tratamento da obsessão? Ao ser uma doença espiritual, o seu tratamento abrange vários pontos: consciencialização, reeducação, evangelização, esclarecimento espiritual e tratamento médico. Sim, porque a certa altura também precisa de haver tratamento médico. Vejamos então. Primeiro, a consciencialização. O obsidiado deve consciencializar-se da situação em que está, a fim de que, através da sua força de vontade, é óbvio, possa ajudar à cura. Nenhum tratamento dá resultado se não houver vontade de quem dele precisa. Reeducação. A pessoa tem que saber que precisa de mudar de comportamento, nomeadamente esforçar-se por evitar cair nos vícios que tem, assim como tentar controlar as suas más tendências. Sem estas mudanças, dificilmente vai ficar livre das más influências que predispõem para o processo obsessivo. Evangelização.
deve-se sempre salientar ao obsidiado que precisa de seguir os ensinamentos do Evangelho, já que é o único caminho certo para a libertação dos males do espírito, e orientá-lo no sentido que deve frequentar regularmente um centro espírita até que esteja curado ou até que a obsessão fique sob controle. Esclarecimento espiritual: esclarecer o obsessor nas reuniões mediúnicas, aconselhando-o a seguir outro caminho diferente do da vingança, da mentira ou dos prazeres inferiores. E, finalmente, o tratamento médico, que normalmente começa a ser necessário a partir da fascinação, dependendo do seu grau e, claro, na subjugação. Quando a obsessão mostrar que já atingiu a psique da pessoa, esta deve ser seguida ao mesmo tempo por um médico psiquiatra. Não se deve interferir nas suas receitas, nem suspender a medicação por conta própria. Conhecemos casos de pessoas que chegaram a esta casa dizendo: estou-me a sentir melhor, vou parar, já parei com os remédios que o médico me deu. E nós todos ficamos logo alarmadíssimos, porque este tratamento espiritual é totalmente tem que ser os dois. Um tem que complementar o outro. Um complementa o outro, ok? Não é só tratamento espiritual. Tratamento espiritual é e deve ser numa primeira fase, na obsessão simples. Agora, quando passa a ser a coisa mais séria, muito mais séria, e não quer dizer que a obsessão simples não seja séria, mas quando passa já para a fase da fascinação, a partir daí, dependendo do seu grau, é preciso ter muito cuidado e ser acompanhada por um psiquiatra. Então, a desobsessão na casa espírita consiste em quê? Em passes e água fluidificada, nas palestras, nos estudos doutrinários, nas atividades no bem que normalmente todas as casas espíritas têm e, muito importante também, que a pessoa comece a fazer o culto do Evangelho no lar semanalmente. Se aqueles com quem convive não acreditam, não querem fazê-lo, etc., não importa. A pessoa fala sozinha. Escolhe um dia e uma hora, refugia-se em qualquer sítio do seu lar, se for preciso, numa casa de banho, mas vai fazer o seu Evangelho. Todas as semanas, à mesma hora. E diz-nos aqui na Gênese, no mesmo ponto 46 que há pouco citei, no capítulo 14, Kardec, que para nos preservarmos contra as doenças, fortalecemos o corpo. E para nos preservarmos contra a obsessão, fortalecemos a alma. Então, para concluirmos, diz-nos assim Emmanuel, através de Chico, neste livro Alma e Coração: toda vez que o sentimento se nos desgoverne, toda vez que o sentimento se nos desgoverne, procuremos assumir com segurança o leme do barco dos nossos pensamentos na maré de provações da existência, na paz da meditação e no silêncio da prece. Através do autocontrole, vigiaremos a porta das nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis. E com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Atendamos
constantemente a esse trabalho de autoimunização mental, porque, junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsidiados que enxameiam a terra de hoje em toda a parte, encontramos, reparem neste fim, vamos repetir, junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsidiados que enxameiam a terra de hoje, em toda a parte, encontramos milhares de criaturas irmãs que estão quase às portas da obsessão. Se não estão, estão a caminho disso. E por isso, façamos este trabalho de autoimunização mental que Emmanuel nos aconselha. Muita paz a todos, muito obrigada. Ora, boa noite a todos. E assim, o nosso trabalho aproxima-se do fim. Vamos aproveitar para fazer a nossa prece final.